Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa 14ª aula do curso de Parasitologia e hoje nós comentaremos aqui acerca da acilostomose, uma importante parasitose aqui no Brasil, que é comumente conhecida aí como amarelão. Então vamos lá. De primeiro aspecto que eu acho que vale a gente destacar aqui é que é uma doença que é ocasionada aqui por uma infecção de 3 espécies de parasitos pertencentes à família Ancilostomidae. E aqui eu quero destacar que são elas: o Acilostoma duodenale, que é muito frequente aqui em regiões temperadas, o Nectar americans, que é muito frequente em regiões tropicais, e nós temos aqui o Acistoloma ceylonquino, que é muito presente aqui na região da Ásia. Não menos importante, eu queria destacar a vocês que quando a gente está falando da cestomatose, é de interesse que vocês saibam que se trata aqui de uma doença que apresenta um ciclo monogênico, que pode ser tanto uma antroponose quanto uma zoonose. O acilostoma duodenalis e o Necartus americans são exclusivos de humanos, então constitui-se aqui uma antroponose, ao passo que o acistoloma nacum, ele pode se encontrar tanto em canídeos quanto em felídeos, além, é claro, do próprio humano. Então, trata-se aqui de uma zoonose. E aí, nesse sentido, é de interesse que vocês saibam que a cistomatose ela pode ser comumente conhecida aqui no Brasil como amarelão ou opilação. E aqui eu já trago até um recorte muito clássico da história do Jeca Tatu, né? Que é um exemplo muito clássico aqui de um personagem do Monteiro Lobato que apresentava aqui a cistomatose. Pensando aqui em aspectos morfológicos, nós temos aqui os vermes adultos, que eles apresentam aqui um aparelho bucal na região anterior, que é muito distinto entre as espécies, tá? Ah, o Denales, ele apresenta 2 pares de dentes ventrais e um par de lancetas subventrais. Já o Necato, ele apresenta 2 lâminas seminulares, que são ventrais, e 2 subdorsais. Então, ó, aqui, se vocês observarem, o que acontece? O duodenalis, ele apresenta aqui dentes ventrais e um par de lancetas subventrais, tá? E, no caso aqui do Americus, você vai ver que ele apresenta 2 lametas seminulares e 2 dorsais. Além disso, quando a gente está falando ainda desses parasitos, é importante que vocês se atentem que as espécies elas apresentam as mesmas fases do ciclo, no entanto, apresentam aqui algumas variações morfológicas. A gente acabou de falar do indivíduo adulto, desculpa, eu deveria ter comentado a priori do formato aqui dos ovos. Então, você tem um formato oval aqui com revestimento extremamente resistente e é encontrado aqui tanto nas fezes quanto no ambiente. Ao passo que você tem as fases larvais, que pode ser a fase larval do estágio 1 até o estágio 5, sendo que o estágio larval 1 ele é maduro e no UV é liberado no ambiente. O estágio larval 2 é de vida livre no ambiente, então ele se alimenta basicamente de matéria orgânica. A fase 3 é a fase infectante, então é a que vai estar diretamente atrelada aqui com o processo de penetração no hospedeiro ativamente. E as fases 4 e 5 são encontradas aqui tanto nos pulmões quanto no intestino aqui do hospedeiro. Além disso, é de interesse que vocês se atentem que, quando a gente está falando aqui na extremidade posterior das fêmeas, ou seja, na porção de trás, ela acaba sendo muito distinta entre as 2 espécies. O Denenale, ele apresenta aqui uma região terminal afilada, e a extremidade posterior dos machos apresenta aqui espículas que estão diretamente atreladas aqui com o ato de cúpula, tá? E aí o ciclo biológico basicamente é o seguinte: você tem a liberação dos ovos aqui para o ambiente. No ovo você tem as larvas L1. Da L1 ela se transforma em L2, que é aqui uma larva presente no ambiente que vai se alimentar de matéria orgânica. A, a L2 se transforma na L3 e a L3 é justamente a larva infectante que vai penetrar através da pele. E essa L3, quando ela entra aqui dentro do organismo, ela pode migrar para algumas regiões. Ela pode migrar para os pulmões através do sangue ou da linfa, direcionando-se aqui para o coração e posteriormente chegando aqui aos pulmões, tá? Nos alvéolos pulmonares é interessante que vocês se atentem que
Essa larva L3, ela passa a ser agora a larva L4, ou seja, ela chega aqui no seu quarto estágio de maturação, e aí ela vai migrar para as vias respiratórias. Fato é que a larva do estágio 4, ela vai agora migrar até o tubo digestivo, onde ela vai se alojar aqui no intestino delgado, passando a ser agora a larva L5. Agora, já que ela está aqui no delgado e ela vai posteriormente realizar a hematofagia e ela se reproduz aqui, consequentemente liberando aí os ovos nas fezes. O aspecto é que, quando a gente ainda está falando aqui do ciclo biológico, um detalhe interessante é que o Duodenale ele libera aí cerca de 22 mil ovos e o Necator americans ele libera cerca de 9 mil fezes por mil ovos por dia, perdão. Tá? E a maturação desses ovos, basicamente, gurizada, ele depende de alguns fatores específicos. Aspecto de boa oxigenação, uma umidade alta, ou seja, cerca de 90%. Precisa ter uma temperatura alta, entre aí, por exemplo, 21 a 27, quando a gente está falando aqui do Americus duodenalis e entre 27 a 32 graus, no caso do Anactor americus, tá? E aí o tempo de maturação dos ovos também difere-se. A eclosão, ela acontece aqui após 12 ou 24 horas aí da liberação dos ovos no ambiente. Do estágio 1 até o estágio L2 demora aí cerca de 3 dias. E da fase L2 até a larva L3, que é aquela infectante, demora aí cerca de 5 dias. Tá? Os mecanismos de transmissão basicamente são dois: via oral ou via transcutânea. Na via oral é basicamente uma situação na qual você tem a ingesta de alimentos ou água aí contaminados pelas larvas L3 e as larvas elas conseguem penetrar aqui através da mucosa oral e aí seguem até o tubo digestivo. Já na via transcutânea, tu tem um processo no qual você tem a penetração ativa aqui das larvas através da pele humana, principalmente em membros inferiores, por exemplo. Pessoas que andam descalça têm uma maior propensão a ter uma exposição aí à penetração ativa das larvas, tá? E aí eu quero que vocês se atentem que não existe aqui um aspecto importante para falar, olha, essa vai ser mais efetiva ou não. O fato é que, no caso do Americus duodenalis, tanto a via oral quanto a transcutânea são igualmente efetivas. No entanto, no caso do Necator americans, a via transcutânea ela é muito mais efetiva se comparada à via oral. Tá? E o aspecto é que, quando a gente pensa agora na penetração através da pele, ou seja, a via transcutânea, o que acontece? A larva L3, que é aquela larva infectante, ela acaba promovendo uma lesão local que vai desencadear um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, pessoal, por sua vez, ele meio que dá uma sensação de picada que acaba gerando um prurido, ou seja, uma coceira, e posteriormente aqui a formação de uma pápula. Esse sintoma, geralmente, ele tende a desaparecer aqui em 10 dias, tá? E o fato é que a ação das larvas aqui no pulmão leva aqui ao rompimento dos alvéolos. E aí você tem pequenos focos locais de processo inflamatório e, como sintomatologia básica, tu tem aqui tosse e febre aí de pequena intensidade. Em contrapartida, quando você tem um processo no qual a larva L3 ela é ingerida, ela segue um caminho um pouco diferente da via transcutânea. Ela penetra a priori na mucosa e passa a se tornar aí uma larva L4, mais ou menos após 5 dias da infecção, e ela vai lá para o lume intestinal e passa a se tornar a larva L5, fixando-se aqui na mucosa em torno aí de 15 dias, tá? Posto essa fixação aqui, a mucosa, ela volta agora, ela passa a fase adulta e começa a se reproduzir aí em cerca de 30 dias, tá? De interesse que vocês se atentem que quando esse verme está no intestino, ele tem uma ação essencialmente competidora e isso acaba atrelando-se aqui com anemia e deficiência nutricional. E aí os sintomas mais clássicos relacionados a isso são náuseas e fraqueza. E a ação antigênica é basicamente o seguinte: você tem a disparação de uma resposta inflamatória local e os sintomas mais atrelados a isso são dor epigástrica, flatulências, perda de apetite e diarreia.
Pensando em aspectos de diagnóstico, a gente pode fazê-lo de 3 maneiras. Aspecto via diagnóstico clínico, ou seja, a gente vai ver uma associação de anemia, lesões de pele e, consequentemente, a anamnese para a averiguação aí dos fatores de risco. Laboratorialmente, você faz basicamente a pesquisa dos ovos aqui nas fezes, então é o famoso exame parasitológico de fezes, e nos exames de rotina aí não se distingue aí os ovos de uma espécie para outra. E o exame imunológico aqui pode ser feito, mas eles não são tão viáveis porque eles podem acusar, falsos positivos para pacientes já eventualmente tratados, tá? Pensando em aspectos epidemiológicos, é de interesse que vocês se atentem que se trata aqui de uma patologia, ou melhor, de uma parasitose de ampla distribuição geográfica, tá? Essa distribuição, ela está diretamente atrelada aqui com a temperatura da maturação dos ovos, então é mais ou menos aqui para Americans do Edenalis e mais quente aqui por Necatus americans, tá? E no Brasil a gente tem registro das 3 espécies, no entanto, a terceira espécie aqui ela tem uma menor importância epidemiológica. O Necatus americans ele é muito mais frequente aqui no Brasil, sendo que ele é muito mais comum na região rural. E aí você deve estar se perguntando, por quê, professor? Basicamente, decorrência de deficiência no processo de saneamento básico e, consequentemente, uma maior exposição aqui às larvas, tá? Em decorrência de solo contaminado e, consequentemente, é muito mais comum que aconteça aqui em crianças com mais de 6 anos, adolescentes e idosos, tá? E a profilaxia, ela segue o padrão de outras hematoses que a gente acabou de falar anteriormente. Tratar o paciente, educá-lo em aspectos quanto a destinação das fezes, a utilização de calçados e, consequentemente, aí, os cuidados com a saúde, se eventualmente ele apresenta algum sinal clínico, tá? E não menos importante, obviamente, fazer a melhoria aqui do saneamento básico. O tratamento ele segue basicamente 2 estratégias globais muito importantes. A primeira é o controle da anemia e da deficiência nutricional. Então, quando o paciente ele apresenta a cilostomatose ou o amarelão, ele precisa fazer uma complementação de ferro com sulfato ferroso e proteínas e, consequentemente, nós fazemos aqui a erradicação do processo infeccioso mediante a utilização aqui de fármacos como o mebendazol e o ambendazol, tá? E é importante ainda que vocês se atentem que é importante repetir esse tratamento para erradicar formas pulmonares que surgem aí mediante pós-tratamento. Não menos importante, eu preciso ainda destacar aqui acerca da larvas migra, ou também chamado como bicho geográfico, e distingui-lo aqui da cistomatose, tá? Você pode ter outras espécies aí de acistolomídeos que podem penetrar mediante pele humana e não conseguem se desenvolver seu ciclo. E aí, no Brasil, uma infecção muito comum é pelo American brasiliensis e American caninus, que são parasitos tanto de cães e gatos, e a larva ela acaba ficando aqui presa no tecido subcutâneo, desencadeando um processo inflamatório local, que acaba acarretando aqui no plurido intenso, ou seja, ela fica no tecido subcutâneo, causando muita coceira, tá? E é isso. Eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você curtiu, dá o seu like, se inscreva, comente, compartilhe com os amigos, tá bom? Um molde de boas coisas para vocês e até a nossa próxima aula. Um beijão, fui!